Olá, eu sou a professora Dinanci, sejam bem-vindos à nossa aula de número 31, aula de língua portuguesa, que vai tratar sobre os artigos, essa classe de palavras da nossa língua portuguesa. Vamos lá então, começando por definir o que são os artigos. Então, queridos, os artigos, a classe gramatical artigo, é a palavra que vai anteceder o substantivo, ou seja, ela é colocada antes do substantivo. O substantivo é o nome do ser, a palavra que dá nome é o ser. Então, o artigo vem antes do substantivo, definindo ou indefinindo este substantivo. Além dessa função de acompanhar o substantivo para definir ou indefinir, o artigo também vai, ao mesmo tempo, apontar, indicar o gênero desse substantivo e o número desse substantivo, se ele está no singular ou no plural, se ele é masculino ou feminino. Isso ficou claro? Seguindo, vamos ver um exemplo então. O atleta veio de uma cidade pequena. Os atletas vieram de umas cidades pequenas. Você observa que o artigo indefinido aí, diante do substantivo cidade, está indefinindo, está generalizando. O atleta veio de uma cidade pequena. Que cidade é essa? É uma aí, em geral. E está dizendo que é uma cidade. Agora aí, os atletas vieram de umas cidades pequenas. E aí nós podemos ver que também o artigo, além de generalizar, de indefinir que cidades são essas, está colocando no plural, Os atletas vieram de algumas cidades, de umas cidades aí. Tudo bem? Seguindo, vamos ver a classificação dos artigos. Então, os artigos, eles se subdividem, eles se classificam em os definidos, aqueles que vão definir, que vão especificar o substantivo. Eles são o, a, os, as. Olha, essa classe de palavra é bem simples de você entender, até porque é uma classe que é limitada. O número de palavras que a constitui é bem limitado. Então, estes artigos definidos, o, a, os e as, eles determinam o substantivo. Eles vão determinar de que maneira, de que modo? De um modo particular, de um modo específico, de um modo preciso. Eles vão apontar, designar um ser que já é conhecido, já apareceu no texto ou já apareceu na fala, já é conhecido do leitor. Então, o, a, os e as, eles são artigos definidos que particularizam o substantivo e ele já apareceu no texto, no texto oral ou no texto escrito. Vamos ver exemplos. A cidade amanheceu em festa. Você observa que o artigo definido feminino a, está antecedendo o substantivo cidade, aqui na cidade, e ele está especificando a cidade. A cidade amanheceu em festa. É uma cidade que já é conhecida do ouvinte ou do interlocutor ou do receptor da mensagem, certo? A lâmpada queimou. A lâmpada queimou. Olha o artigo aí antecedendo, vindo antes do substantivo lâmpada, especificando. Foi aquela lâmpada que queimou, não é? Não foi uma qualquer, foi a lâmpada. Aquela que eu já conheço, que eu já tenho ciência. Vamos então conhecer agora o outro tipo de artigo, que são os artigos indefinidos. Estes artigos, eles são também com número ilimitado, que são uma, uns e umas. Esses são os artigos indefinidos. Os definidos nós já conhecemos, o, a, os e as. Muito simples. Como é que eu reconheço? Eles vão anteceder o substantivo, nesse caso os definidos, para definir, para especificar, para particularizar esse substantivo que eu já conheço, que já foi mencionado no texto ou na fala. Muito bem. Agora, os indefinidos. Os indefinidos, eles vão determinar os substantivos, mas de um modo vago, impreciso, generalizando, Não especifica, não aponta, é aquele, não. É um aí, certo? Então, eles vão indicar este ser, este substantivo, qualquer entre vários da mesma espécie. Então, tenho vários substantivos e eu vou determinar um ali, um deles, qualquer.
Então, esse é o artigo indefinido, né? E também ele vai fazer menção, a esse substantivo dentro da espécie. Então, o substantivo indefinido, o artigo indefinido, antecede os substantivos para indefinir mesmo, para apontá-lo de maneira vaga, imprecisa, generalizando. Muito bem, vamos aos exemplos? Nós temos então, há um homem na sala de espera querendo falar com você. Olha, há um homem, perceba, homem é substantivo. Um homem, que homem é esse aí? Então existem vários homens e há um deles que quer falar com você. Então, eu não estou exatamente especificando qual é esse homem, eu não disse é o João, é o Pedro, né? Há um homem aí que quer falar com você. Outro exemplo, uma jornalista viajou para uma cidade distante. Então, dentre as muitas jornalistas, uma delas viajou, né, para onde? Para uma cidade aí. Então, nos 3 exemplos que nós temos, neste primeiro, nós temos um artigo indefinido, generalizando, né, indeterminando aqui que homem é esse. E aqui também uma jornalista está indeterminando e uma cidade também indeterminando, generalizando. Muito bem? Agora que você já compreende o que é o artigo, que é a palavra que acompanha o substantivo para determiná-lo de maneira específica, particular, que são os artigos definidos, o, a, os e as, e que você conhece também o outro tipo de artigo, que são os indefinidos, uma, uns e umas, que eles também antecedem o substantivo com o objetivo de generalizar, de determinar, mas de modo impreciso, de modo vago. Vamos para as propriedades que esses artigos têm. Os artigos, eles desempenham umas propriedades, eles têm essas propriedades. Vamos lá. Então, primeira propriedade que nós queremos mostrar para você é a seguinte: a anteposição do artigo, né? A anteposição do artigo aí, ele pode substantivar qualquer palavra. Você sabe, nós temos na língua portuguesa 10 classes de palavras, né? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, o artigo colocado diante de qualquer uma dessas 10 classes de palavras, ele pode substantivar, ele pode tornar um verbo, ele pode torná-lo um substantivo. Ele pode tornar uma conjunção também substantivada. Não exatamente um substantivo, mas substantivar. Muito bem. A segunda propriedade, olha aí. O artigo pode evidenciar, né, o gênero e o número do substantivo que estiver determinando, que é também uma das funções dele. Além de acompanhar o substantivo para dizer se ele é específico ou geral, ele também mostra, aponta se esse substantivo está no singular ou no plural e se esse substantivo é masculino ou feminino. Esta é a propriedade, evidencia o gênero e o número do substantivo que ele está determinando. Olha o nosso exemplo, né? Nós temos aqui, comeu uma omelete. Então, uma omelete, ok? Está apontando o gênero aí e também o número. Se foi só uma, não foram duas, né? Uma apenas. E também que é feminino. Muito bem, que o gênero desse substantivo omelete é feminino. A outra propriedade, então, dos artigos é que o artigo, ele pode aparecer unido com preposições. Preposição é uma outra classe de palavras, certo? Que também tem funções na língua portuguesa. Porém, se o artigo se juntar a essa preposição, nós vamos ter uma combinação, como neste exemplo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ele estava no sítio dos amigos. Perceba que o que está destacado para você aí, né, o que é que eu tenho? Eu tenho em, que é a preposição, mais o, que é o artigo. Então, eu combinei em mais o. Qual é o resultado disso? A combinação ficou no sítio. Sítio é substantivo. No segundo exemplo, ele precisava do apoio dos amigos. Do é o quê? É o resultado da combinação da preposição de
mais o artigo definido, masculino, singular, o, né? Então ficou do. Muito bem. Então, seguindo, nós temos agora a maneira como se emprega os artigos. Olha, isso aqui é super importante, é fundamental para você que gosta de estudar a língua portuguesa e que quer dominar a norma culta da língua portuguesa. Então vamos lá, gente. Você nunca deve utilizar o artigo depois do pronome relativo que. Né? Você já deve ter estudado as funções dos pronomes relativos, né? Mas se não estudou, uma olhadinha na gramática e olha, o esforço é nosso e de vocês. Você é o sujeito que aprende. Então, vamos lá. Gramática e dicionário devem ser seus companheiros. Muito bem. Então, você nunca deve colocar o artigo, né? Depois desse pronome que. E o que tem muitas funções, o que é conjunção, o que é pronome, né? E então você deve observar no contexto se ele está funcionando como pronome relativo e as suas flexões, né? Então você não vai colocar. Muito bem. Outra situação, peço que volte, por favor, do emprego, do pronome cujo. Então você jamais vai colocar um artigo, né, depois do pronome relativo cujo e suas flexões. Quais são as flexões do pronome relativo cujo? Cuja, cujos, cujas. Depois dessa palavrinha mágica, cujo, cuja, cujos e cujas, que a maioria quase não utiliza, mas que é bem chique, hein? E que você deve utilizar para mostrar que você domina a língua portuguesa. Então, você não deve utilizar artigo. Lembre-se disso quando você estiver escrevendo ou falando. Depois de cujo, cuja, cujos, cujas, você não emprega artigo, certo? Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Vamos ver se a gente tem... Este é o autor cujas obras aprecio Machado de Assis, o meu querido, meu best friend. Ai, amo Machado de Assis. Quer aprender a escrever? Leia Machado de Assis. As crônicas são fabulosas. E a poesia também. Então, ó, cujo, autor, depois de cujo ou cuja, não se escreve mais nada, certo? Cujo, aí a palavra seguinte que é o substantivo obras. Muito bem. Seguindo. Nós também não vamos empregar, né, o artigo antes dos pronomes de tratamento. Você sabe quais são os pronomes de tratamento, né? Temos os pronomes, aqueles pronomes bem formais, né, que se dirigem aos reis, aos imperadores, às autoridades, etc. Então, antes desses pronomes de tratamento, não utilizamos artigo. Então, vamos lá, uma olhadinha na gramática para dar uma lembrada aí dos pronomes de tratamento. Vamos ver o exemplo, por favor? Não vi Sua Excelência ontem, né? Só um pouquinho. Não vi Sua Excelência antes. Então, não colocamos artigos antes desse pronome de tratamento. Tá vendo? Excelência, Sua Excelência, Vossa Alteza são pronomes de tratamento. Então, antes dele, eu não devo, não posso. A gramática normativa me proíbe terminantemente de colocar um artigo. Seguindo, vamos lá. Emprego com nomes de pessoas, geralmente não se usa artigo. Então, nome de pessoa, vamos lembrar. Eu vou fazer uma frase com nome de pessoa, né? Ou vou me dirigir a alguém. Geralmente não se usa o artigo. Ah, professor, e se eu quiser usar? Use. Mas a gramática recomenda que não use, ok? A gramática normativa recomenda que não use. Vamos ver o exemplo? Então, olha aí. Capitu é personagem de um romance de Machado de Assis. Eu não devo colocar um artigo antes desse nome aí, nome não é próprio, Capitu. Eu não devo colocar, certo? Um artigo. Qual artigo? Capitu, né? Eu não deveria. Muito bem. Seguindo, vamos para o próximo. É facultativo o emprego do artigo definido diante dos pronomes possessivos. Duas observações. Olha aí, pronomes facultativo quer dizer que eu posso ou não. Então, eu escolho se eu devo ou não devo. E segundo, pronomes possessivos, aqueles que indicam posse. Meu, teu, seu, nosso, vosso, não é certo? Então, vamos ver o exemplo? Olha aí. Deixaram meu livro na sala. Eu posso dizer essa frase e ela está correta do ponto de vista da gramática. Meu livro. Então, pronome possessivo, meu. Eu posso colocar um artigo antes ou não e está correto. E eu posso também
dizer da seguinte forma: deixaram o meu livro, ó, o artigo aí antecedendo o pronome possessivo meu, também está correto. Vamos para a próxima? Agora é obrigatório. É obrigatório você empregar o artigo definido entre o numeral ambos. Você sabe que a palavra ambos é um numeral? Não sabia? Aprendeu agora. Então, o numeral ambos e o substantivo a que esse numeral ambos se refere. Vamos ver o exemplo. Então, é obrigatório, tá? Obrigatório, você tem de pôr. O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges. Olha, o numeral ambos é obrigatório eu colocar o artigo aqui entre esse numeral e a palavra a que esse numeral se refere, que é cônjuges. Mesmo raciocínio para o exemplo seguinte: compareceram pessoas de ambos os sexos, numeral ambos, obrigatório eu colocar o artigo aqui, não é? Depois do numeral ambos, ou seja, entre o numeral ambos e a palavra a que o numeral ambos se refere, que é sexo. Muito bem. Seguindo, o artigo definido também é empregado para indicar a espécie inteira, gente. Só para indicar a espécie inteira, isto é, usa-se o singular com referência à pluralidade dos seres. Usa o singular como se fosse para muitos seres. Vamos ver o exemplo. O homem é mortal. Utilizei o artigo definido no singular para mostrar a espécie inteira. O homem é mortal. Que homem é esse? Toda a espécie humana. Muito bem. E agora nós vamos praticar. Vamos exercitar, vamos para a nossa DLI. Olha aí, gente. Bem, nós temos duas questões e você vai trabalhar nela. É importante você trabalhar. Olha aí. De acordo com o código, indique o valor dos artigos destacado nas frases abaixo. Então, você vai ler aí tudinho, né? Vou deixar a pergunta com você e depois a gente volta para corrigir, tá bom? Aí vamos para a segunda, temos a segunda questão. A questão 2. Está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa o enunciado? Qual deles? Letra A. O livro cujo autor foi premiado está esgotado. Letra B. Há animais cujo pelo é liso. Letra C. Felizes os pais cujos filhos são ajuizados. Ah, é mesmo. E letra D. Era o homem cujo pai procurávamos. Fique aí com essa tarefinha que eu volto já já.
Ok, vamos então responder as nossas duas questões, estão muito fáceis. Vamos lá então. Deixamos aqui, de acordo com o código, indique o valor dos artigos destacado nas frases abaixo. Então você já sabe, 1, 2, 3, 4 e 5, cada um desse vai mostrar o artigo. No 1 especificando o substantivo, no 2 generalizando, no 3 intensificando, no 4 designando toda a espécie e no 5, né, vai designar uma quantidade aproximada. Então vamos para as questões. Afinal, todos sabiam que o João seria capaz disso. Então, o artigo aqui está o quê? Está especificando, né? Especificando, correto? Está especificando o substantivo João. No 2b, Anchieta catequizou o índio brasileiro e lhe ensinou os rudimentos da fé católica. O artigo aqui está designando o índio, né? A espécie inteira. Então, aqui da espécie inteira, nós temos que é o 4, né? O código 4. E na letra C? Na letra C, nós temos, então, não vamos discutir uma discussão qualquer, mas a decisão, perceba que o artigo A está aqui intensificando esse substantivo decisão. Então, nesse caso, nós temos o número 3, intensificando, correto? E nós temos na letra D, tomemos ao acaso um objeto, o artigo indefinido 1 está aqui, não é? Generalizando, né, o objeto, o substantivo objeto, então um qualquer aí. Então aqui nós temos o número 2 e, número 2, ok? E na letra E, durante uns 5 dias frequentou minha casa, depois desapareceu. Então uns aqui está o quê? Indicando uma quantidade aproximada, né? Quantidade aproximada, uns 5 dias, não precisou, então indicando uma quantidade aproximada, então o nosso código é o código 5. Vamos então ver nosso gabarito, vamos ver se acertamos o gabarito, ok, letra A 1, letra B 4, ok, muito bem. Agora então vamos para a questão de número 2, vamos lá? Questão de número 2, nós pedimos assim, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o enunciado, olha, que é muito importante, letra A, o livro cujo autor foi premiado está esgotado. Você já sabe que não pode ser a letra A, porque depois do pronome cujo, eu não utilizo, né, o artigo. Letra B, há animais cujo pelo é liso. Correto, essa aqui está de acordo com a norma padrão, está de acordo. Por quê? Porque depois de cujo eu não coloco o artigo. Letra C, feliz os pais cujos filhos são ajuizados. Eu tenho cujos e eu tenho o artigo aqui, não podemos colocar. Ok? Letra D, era o homem cujo pai procurávamos. Eu tenho cujo e tenho o depois, não posso, já sabemos que não é permitido. Então, a letra correta é a letra B. E eu já parabenizo a todos os nossos queridos aí que realizaram a atividade, porque realizando a atividade você aprende. Foi um prazer estar com você aqui e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos. A sua aula continua no próximo vídeo.